Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Então conte-nos sua história. Mande um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Parábola do semeador, semente no nosso coração. Esse é o tema dessa noite que a gente vai estar falando. Quem aqui conhece a parábola do semeador? Uma parábola muito conhecida, né? Não sei se você sabia que o Van Gogh também conhece essa passagem. E ele fez 70 pinturas sobre essa parábola. Olha que curioso. Fiquei sabendo hoje, pesquisei. Então, essa aqui é uma das pinturas dele. A parábola do semeador chama O Semeador, né? Na língua que ele pintava, não sei como é que chama. E a ideia aqui dessa pintura não é traduzir exatamente, mas o sentimento do que é um semeador, de como é que ele ia se sentir. O Van Gogh é um cara que estava inovando com cores. Um pouquinho de cultura, amém? Quinta-feira à noite, está tarde, mas ainda dá, né? Vou comendo meus 15 minutos aqui. Então ele usa muitas cores diferentes, era inovador para a época. Ele não tentava fazer um traçado perfeito, ele tentava passar uma ideia. E tem várias outras pinturas, se você quiser depois procurar. Existe um museu do Van Gogh, você pode entrar no site, que eu não sei qual é. Enfim, é isso aí. A passagem, na verdade, é tão bonita quanto a pintura, até mais. Está em Lucas 8, a passagem acontece em 3 lugares. Lucas 8, Marcos 4, não tenho certeza, e Mateus 13. Então tem 3 evangelhos que contam essa passagem. Eu peguei, juntei todas elas, botei numa planilha, comparei uma com a outra para preparar para você. E aí montei um texto que eu coloquei entre colchetes ali e cinzinha, aqui não dá para ver tão bem, o que a outra versão falava e que essa não falava, para você entender a versão estendida. Então, além da gente fazer em 15 minutos, a gente vai fazer a versão estendida. Amém? Lê aqui comigo. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, ou, em outra versão, logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não havia umidade. Em outra versão, não tinha raiz. Deu para entender os concheitos ali? Vocês são muito espertos, gente. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em uma boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por 1, algumas versões dizem. Mateus e Marcos falam de 30, 60, 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma das parábolas mais conhecidas. E eu acredito que tem uma sabedoria, tem algo profundo ali para a gente essa noite. E o que eu queria fazer com vocês era simplesmente olhar cada um desses solos, para a gente dar uma olhada. A história aqui acontece da seguinte forma: Jesus conta essa história super ilustrativa, super gráfica, super do dia a dia de quem estava ali em Israel, estava acostumado, tinha semeadores, pessoas que sabiam o que era semear, sabiam o que eram pedras, sabiam o que era espinho. Não é muito bem o seu caso, não sei nem se você alguma vez já semeou alguma coisa por algum caminho, mas para eles fazia muito sentido, todo o gráfico, mas eles não entenderam o que isso tinha a ver com o quê. Então acabou, e os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, legal, gostei da sua história, me explica. Parecido com, às vezes eu chego, acabo de pregar, aí entro no carro, minha esposa fala: me explica o que você falou. A ideia aqui não é ser enigmático, mas às vezes a gente erra a mão. Então eles chegaram e: Jesus, o que quer dizer? E Jesus falou: vou explicar para vocês. Por quê? Porque Jesus tinha todo o interesse que eles entendessem. Jesus tinha todo o interesse, e você vai ver que essa parábola diz respeito a um coração que entende. Essa parábola tem a ver com você parar e me ouvir por 15 minutos com a sua atenção, com o seu coração, com a sua mente concentrada. E você não simplesmente ouvir e deixar passar. E essa parábola tem a ver com isso. Então quando eles voltaram para Jesus e falaram: Jesus, a gente não entendeu, ele gostou. A minha sensação é que Jesus deu uma explicação meio complicada para ver se alguém estava prestando atenção. Sabe como é que é isso?
Lembra, não sei se tem algum professor, mas lembra na escola o professor explicava assim, uma coisa e você não entendia nem o começo, e você, cara, não vou nem perguntar, porque senão ele vai explicar de novo, eu nem entendo. Sabe esse tipo de coisa? Às vezes a gente tem esse tipo de atitude com as coisas de Deus. Às vezes a nossa atitude com Deus é não entendo, não sei o que vai acontecer, não captei. Eu já estou pulando aqui para a primeira parte, que é a beira do caminho. Mas vamos ler o que diz aqui novamente. Esse é o significado da parábola. Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem e não a entendem. Essa é a versão de Mateus. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Então Jesus está dizendo aqui que a palavra de Deus, quando ela é anunciada, e eu queria que você não visse simplesmente como culto, eu queria que você visse como você percebendo as coisas de Deus na sua vida, eu percebendo a contribuição de Deus ao longo da nossa vida, as pessoas ao longo do nosso dia a dia que nos falam coisas especiais que, olha, sementes sendo lançadas, não se atenha simplesmente ao culto. E então Jesus explica, olha, aquela primeira semente que caiu na beira do caminho, vieram os pássaros, comeram, tiraram, e aquela semente não germinou. Ela é como se fosse alguém que ouve e não entende. Ouve e não entende. Eu tenho um exemplo dessa semana nessa linha. Essa semana eu estava num shopping e pedi um Uber. E aí o Uber estava vindo e eu mandei uma mensagem para o motorista dizendo, olha, não precisa entrar no shopping. Eu vou para a porta do shopping já na avenida e assim a gente não perde tempo aqui dando volta no shopping, tal. E aí o motorista, então a gente combinou num lugar, fui andando e o motorista me avisou, né, ó, cheguei, estou aqui parado. E aí eu fui andando, avistei o veículo, a hora que eu estava chegando o carro saiu. Eu falei, tá, ok, né? Aí ele deu a volta e entrou lá para o shopping, para onde a gente tinha marcado originalmente. Aí eu voltei lá para o lugar e peguei, entrei no carro. Falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, fiquei com medo de ser multado. Tudo bem, vamos dar uma volta no shopping então, e a gente sai. Andando pelo shopping, a gente dando a volta no shopping, uma pessoa que trabalha comigo me ligou. Falou, cara, você ainda está no shopping? Estou no shopping. Seguinte, eu estou sem dinheiro para pagar o estacionamento. Você tem R$1, R$10, sei lá quanto é que era? Falei, tenho. Estou passando aqui do seu lado. Pum, encontrei a pessoa, dei o dinheiro, ela pagou, ficou feliz da vida e resolveu e foi para frente. A gente está andando, na hora que a gente estava na catraca, o motorista virou para mim e falou, engraçado, né? Parecia que tinha dado errado. Mas se eu não dou a volta sem querer e te encontro lá dentro, o teu amigo ia estar sem dinheiro. E quando eu estava olhando essa passagem aqui, eu entendi, é isso. Quantas vezes na minha vida, as coisas de Deus estão acontecendo, Deus está me usando alguém, e Deus está no nosso dia a dia, e a gente simplesmente nem percebe, não entende, não capta. E a semente foi lançada. E eu pude agradecer a Deus por ser usado, eu pude relaxar, porque eu perdi um pouquinho de tempo, mas foi por uma boa causa. Enfim, cara, me abençoou aquilo, entende? E eu ia ter perdido se o motorista não abrisse os meus olhos e falasse, você percebeu que caiu uma semente aqui? E eu não tinha entendido, abrir os meus olhos. Então é isso que eu entendo sobre isso daqui. Isso também diz respeito a não ser salvo. Isso também diz respeito a pessoas que ouvem o Evangelho, pessoas que estão vendo testemunho de alguém e não estão sendo salvos, porque não entendem, porque não captam. E eu creio que é a vontade de Deus que, de alguma forma, nós passemos a contribuir, assim como esse taxista me ajudou a ver, que eu e você ajudemos outras pessoas a perceberem, caiu uma semente aqui, presta atenção nisso daí, amém? Aos que caíram sobre as pedras, são os que, logo, uma versão comenta, recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz em si mesmos. Creem durante, o que é não ter raiz em si mesmo, né? Creem durante algum tempo, outra versão diz pouco tempo, mas desistem, abandonam na hora da provação, e a versão de Mateus diz tribulação ou perseguição por causa da palavra.
essa semente aqui, esse coração que está recebendo essa semente, é aquele coração que imediatamente recebe com bons olhos. Eu tenho um amigo assim, eu sempre lembro dele quando eu estou lendo essa passagem. Olha, tudo que você sugere para ele, ele ama, ele topa. Vamos fazer uma trilha? Vamos. Vamos todo mundo pegar um avião daqui e ir lá para a Tailândia? Vamos. Vamos ajudar essas pessoas a limpar esse chão? Vamos. Ele topa muito rapidamente, ele até me constrange. Eu estou lá fazendo cálculo, onde? Tailândia, e ele, vamos embora. Mas ele é um cara que de tempos em tempos eu encontro ele, e aí, o que você está fazendo? Ele está noutra. Ele não tem uma raiz. É um cara que, ele não permanece. A semente cai ali, ela germina, vem o sol e tira. Sabe? E eu acho que isso diz respeito à nossa vida. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente sabe que é Deus falando, a gente percebe, tem uma sensação de uma direção, aquilo faz sentido, você abraça isso, mas quando você se depara com as tribulações ou perseguições por causa da palavra, aqui eu acho que tem a ver o custo de seguir a Deus, o custo de obedecer a Deus, aí você desanima. Eu desanimo. É aquele momento quando o Espírito Santo te fala, sabe, eu queria que você lesse a Bíblia todo dia de manhã, eu queria que você passasse a contribuir com tal pessoa, eu queria que você fizesse uma aula de um instrumento, eu queria que você separasse um dinheiro para você poupar. Coisas que o Espírito Santo fala no nosso coração, e você imediatamente tem certeza que é o Espírito Santo. Mas na hora de poupar, na hora de tirar um tempo para a aula, na hora de você seguir a orientação XYZ, que é o custo, ok, eu topo, amém. Mas ir correr e percorrer, cara, não tinha raiz aquela decisão, não tinha raiz. Eu creio que é a vontade de Deus que nós tenhamos raiz, que nós não sejamos pessoas que dizem sim, sim, ou sim, não, né? Não sejamos pessoas que dizem sim, mas depois vira não. Que não seja assim, talvez, está indo, não sei, a gente combina, a gente vê, mas que nós tomemos a decisão no nosso coração, eu vou seguir a Deus, eu vou seguir, eu vou obedecer à direção do Espírito Santo, e se Ele está me dizendo, se eu tenho certeza que é Ele, é isso que eu vou fazer. Não importa o custo disso daqui, é isso que eu vou fazer. Amém? Terceira parte da semente caiu entre os espinhos. Ali uma imagem, espinhos e uma plantinha. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações. E aí outra versão diz, dessa vida. Alguém sabe o que é preocupação dessa vida? Eu sei. Dessa vida. A da outra vida não sei, dessa vida eu sei. Pelos enganos, pelas riquezas, né? E aí alguma diz engano das riquezas, e pelos prazeres dessa vida, ou pelos anseios por outras coisas, e não amadurecem, tornando-as infrutíferas. Isso diz muito respeito a cristão, como eu e você. Pessoas que recebem a semente, você vai ver que essa semente, ela dá uma planta, e a planta não some. A primeira, a planta nem germina. A segunda, o sol mata a planta. Elas abandonam a palavra. Mas essa terceira parte, a planta continua lá, só que ela fica sufocada e nunca amadurece. Sabe, amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente é o alvo de todo cristão. Essa igreja está aqui, a gente faz os cultos, a gente prega, a gente ensina. Você está no grupo de conexão, você tem os lugares para você se envolver como voluntário. Tudo isso voltado para o seu amadurecimento espiritual, para que você seja uma pessoa madura, que sabe lidar com as situações, que você seja uma pessoa que não se abala com qualquer vento, uma pessoa que sabe responder bem, porque crê, sabe lidar, sabe ajudar o próximo, que você não é mais uma criança espiritual, mas você se tornou uma pessoa madura, estatura de Cristo, a palavra diz. A Bíblia diz que Deus inventou um negócio chamado pastor, evangelista, e inventou a igreja, e deu tudo isso para que todo mundo amadureça e chegue à estatura de alguém maduro. Esse é o objetivo da igreja também. E o que é que combate isso? O que é que te impede, o que é que me impede de amadurecer segundo essa parábola? As preocupações dessa vida. As coisas que acontecem de segunda a sexta, falta de gasolina no posto, né? Falta de dinheiro no banco, as faltas de coisas, preocupações dessa vida.
Os enganos da riqueza. Os enganos da riqueza. Não, eu vou me dedicar a isso aqui um tempo, isso aqui não dá. Essa semente que bateu aqui no meu coração, legal, mas não vai dar espaço para ela fluir. Eu não vou conseguir deixar isso aqui andar, porque eu preciso cuidar dessa riqueza aqui que está vindo, é uma coisa muito importante. E é lógico que eu não estou falando quanto a trabalho. Prazeres dessa vida, anseios por outras coisas. Cara, eu quero outra coisa, eu não nasci para ser pastor, eu não quero essa vida. Eu não nasci para tocar na igreja, para servir na igreja, eu tenho outras prioridades. Entende isso aí? Você recebe isso? Percebe isso na sua vida? Sementes, palavra de Deus na sua vida, na minha vida, que bate no nosso coração e não amadurece por essas causas. Por fim, existe o bom coração, mas os que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso. Diz comigo, coração bom e generoso. Ouvem a palavra e a entendem, e a retêm e dão fruto, colheita de 30, 60 e até 100 por um, com perseverança. Sabe, eu entendo que esse é o coração que Deus quer que você tenha. Eu entendo que esse é o lugar que nós precisamos chegar. Pai, me dá um coração que retém essa semente e que dá fruto. Me dá um coração bom e generoso, que recebe, que entende, que retém, que tem perseverança. Você percebe que esse coração, ele é um solo, e ele é comparado a um solo porque, na verdade, já nos foi dado tudo, mas nós precisamos receber e reter com perseverança. Jesus sempre ministrou a graça, e aqui ele está implicitamente declarando, olha, quem dá fruto a 100, 60, 30, ou 30, 60, 100 por um, são as pessoas que recebem. As pessoas que recebem. O seu papel é receber, o seu papel como solo, o papel do seu coração é receber. E aí ele fecha a parábola com o tema principal da parábola, que é: aquele que tem ouvidos ouça. Aquele que tem ouvidos ouça. Eu acredito que essa parábola é sobre uma coisa, sobre um coração que ouve. Sobre um coração que ouve. A Bíblia diz, e eu trouxe aqui, eu não vou abrir para você, 1 Samuel 16, 7, quando o profeta Samuel estava verificando qual dos filhos de Jessé seria ungido rei, e ele olhou um bonitão, e ele olhou um mais ou menos, e um alto e tal, e Deus queria que ele olhasse para Davi, e Deus diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Queria te dizer nessa noite que o Senhor está atrás do seu coração. Ele não está interessado em outra coisa que não o seu coração. Ele quer te dar um coração que recebe e dá fruto. Ele quer que você tenha um coração frutífero, um coração que entende. Tem uma outra passagem da Bíblia, 1 Reis 3:9, que conta a história de Salomão. 1 Reis, então 3, Salomão, ele está dormindo, ele sonha, e no sonho dele Deus aparece e fala: me pede o que você quiser. E tem várias versões. A versão que eu trouxe é da NVI, diz assim: dá pois ao teu servo, isso é Salomão respondendo, um coração compreensivo para julgar o teu povo. Um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar tão grande povo? E uma versão que eu gosto, uma tradução que eu gosto, é: Salomão vira para Deus e fala: me dá um coração que entende. Eu não sei se Salomão tinha a visão dessa parábola, mas se a gente colocar no formato da parábola de hoje, Salomão, quando Deus perguntou para ele: o que você quer? Ele falou: eu quero aquele quarto tipo de solo, eu quero um coração daquele tipo. Eu quero um coração que recebe, que entende, que assimila a tua palavra. E eu não estou dizendo de um coração que vem para a igreja e presta atenção. Estou falando de um coração aberto durante todo o seu dia, toda a sua semana, aberto ao que Deus está fazendo, e que entende e que recebe. E Deus lança uma semente e você recebe. E Deus lança uma semente e você recebe. Ele está interessado no seu coração. Antes de Jesus entrar nessa explicação, os discípulos falam: Jesus, você fala difícil. Por que você fala em parábolas? E Jesus diz: porque esse povo
eles não querem ouvir. Eles me seguem, mas eles não querem ouvir. E ele fala uma porção de coisas, em Mateus escreve mais, e ele diz assim: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Se assim não fossem, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Então, Jesus, ele estava lidando com um povo que não queria entender com o coração. Seguia Jesus, ouvia. Agora, o antídoto para isso era muito simples. Era uma pergunta: Jesus, o que você quis dizer com isso? Eu sinto que às vezes Deus coloca a gente numa situação onde a gente não entende, só para que você vire para Ele e fala: qual é a resposta disso aqui? Eu não estou entendendo. E Ele pode perceber que no seu coração existe alguém querendo entender. Existem perguntas no seu coração, existem perguntas no meu coração, na sua vida, questões na sua vida não resolvidas, que elas estão lá para que você as pergunte e leve a Deus. Quando eu entro no meu computador, ele me faz uma pergunta, toda vez, no celular, meu tablet, o que ele me pergunta? Qual é a senha? É uma pergunta que está lá para identificar qual é o dono dele. Aí eu falo a senha, a resposta, e ele se abre, ele fala: ok, pode me usar. Nós temos dentro do nosso coração perguntas para identificar o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou. Questões e dúvidas que você precisa levar ao Pai, e o Pai vai te dizer, a resposta é XYZ, você vai falar: cara, é você mesmo que me criou. Nem eu sabia a resposta disso. Cara, senha resolvida, pode entrar e usar. Faz o que você quiser comigo. Talvez você está lutando e lidando com situações assim. Isso aqui eu fugi um pouco da minha anotação para te dizer, eu não sei para quem é isso. Mas, finalizando, uma outra forma de ver essa parábola. Qual é a solução para as preocupações da vida? Qual é a solução para o engano da riqueza? Para aquilo que nos atrai, para os prazeres da vida? Qual é a solução? Um coração que ouve. Diante da sua situação, preocupações reais, a solução é um coração que ouve. A minha oração nessa noite por você é que você abra o teu coração para ouvir. Que você abra o seu coração para ouvir.